falar um pouquinho sobre o autismo, né? Ele é definido como um distúrbio do neurodesenvolvimento, geralmente associado ao prejuízo de comunicação e na interação social. Mas também a gente vai poder verificar padrões de comportamento repetitivos e estereotipados e podem apresentar um repertório bem restrito de interesses e de atividades. É mais comum no sexo masculino, embora exista uma discussão atual sobre a subnotificação no TEA no sexo feminino. Tá? Então, é bem isso. Se a gente for pensar nas principais características, né, a gente vai estar falando, não, déficit de dificuldade na comunicação e interação social. Na comunicação, não só a comunicação verbal, como também a não verbal. E é um transtorno do desenvolvimento que pode já a gente ter sinais já nos primeiros anos de vida. Muitas vezes, até no primeiro ano de vida, já é possível identificar alguns sinais ali de TEA. Então, a gente tem aí, na Organização Mundial de Saúde, um dado de 2022, que a gente tem um caso de TEA para cada 60 pessoas. Segundo o CDC, nos Estados Unidos, uma prevalência atual lá de 1 para 33 casos em crianças com até 8 anos de idade. E ainda a gente patina um pouco aqui no Brasil e no município de São Paulo em relação aos dados. Tá? Bom, os sinais de TEA no primeiro ano de vida, a gente pode já perceber algumas situações, mas muitas vezes a gente vai verificar algumas dessas situações também em crianças que depois vão ter um desenvolvimento normal. Mas é importante a gente ter esse olhar assim, bem apurado, vamos dizer assim. Então, o atraso para adquirir o sorriso social. A gente lembra que sorriso social é um ganho, né, que a gente já percebe ali no desenvolvimento neuropsicomotor da criança por volta dos 2 meses de idade. Então, são crianças que muitas vezes aos 2 meses de idade não vão estar apresentando um sorriso social. Demonstrar interesse em objetos em detrimento a um desinteresse ou pouco interesse pela face humana, né? O olhar não sustentado ausente, então aquela coisa de a gente perceber que não há o olho no olho, e você está olhando para a criança está olhando para você, né? Preferência de dormir sozinho no berço e demonstrar irritabilidade quando ninado no colo. Então a gente costuma dizer, aquela criança que não se aninha, né? Ela não fica confortável no colo. E a ausência da ansiedade de separação e diferença quando os pais se ausentam. Algumas dessas situações, né, a gente vai ver, mesmo em crianças que possam não ter TEA, mas no paciente TEA pode-se perceber. Ou às vezes quando a criança já está maior, quando vem o diagnóstico, né, a gente fala assim, nossa, você vê, é uma criança que não se aninhava no colo, que a mãe já tinha alguma queixa em relação a isso. Então, esses podem ser sinais precoces que indicam a necessidade de avaliação do desenvolvimento e da necessidade de estimulação focada na socialização, linguagem e afeto dessa criança. Então, é muito importante. Quem acompanha, é um pediatra que faz a puericultura, ou um médico de família que está fazendo a puericultura, ele tenha esse olhar investigativo mesmo, né? De tentar perceber mesmo essas situações. Tá? A partir dos 12 meses, já vai ficando geralmente um pouco mais claras as situações. Então, principalmente o atraso na comunicação verbal e não verbal. Porque muitas vezes a criança pode até demorar um pouco para falar, mas ela entende tudo que você fala. Se você vira para ela e fala assim, olha, vai lá no quarto do pai, pega a bola que está em cima da cama, ela vai lá, traz a bola, quer dizer, ela está entendendo o que você está falando. Aquela criança que, né, ter esse olhar, daquela criança que você vai brincar de esconde-esconde, ela brinca com você, que dá tchau, que bate palma. Então, são situações e interações que a gente já vai percebendo, às vezes antes mesmo de um ano, mas um comprometimento importante da comunicação verbal e não verbal. Deve-se compartilhar a atenção e na intenção de se comunicar com o outro. Então, aquilo que a gente coloca, né? A gente tem 2 pontos principais do autismo, né? Que é a dificuldade na socialização e dificuldade na comunicação. Uso repetitivo de objetos, alterações sensoriais e movimentos motores atípicos ou estereotipias, né? Movimentos com a mão, com a língua. Então, esses são sinais que devem ser valorizados pela gente, né? Quando o pai traz isso para a gente, como um sinal de alerta. Tá? Então, a gente tem que estar atento e valorizar o que muitas vezes os pais falam.
Então, a gente sabe que, em relação à etiologia, ele apresenta uma multiplicidade de fatores etiológicos envolvidos, que podem incluir predisposição genética, influência de fatores epigenéticos e ambientais. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente tem alguns fatores ambientais que podem aumentar ou diminuir o risco de TEA. Entre esses fatores ambientais, a gente pode incluir uma idade parental avançada na concepção, o uso de substâncias como ácido valproico durante a gestação, tá? Prematuridade, então, principalmente idade gestacional abaixo de 35 semanas, e baixo peso ao nascer, né? Então, pesos menores do que 2,5 kg. Infecções maternas durante a gravidez, gestação múltipla e, após o nascimento, a negligência extrema do cuidado da criança, né? Então, a falta de estímulo desse bebê. Tá? Do ponto de vista genético, a gente tem algumas síndromes genéticas que podem estar associadas ao transtorno de espectro autista, né? Entre elas, né, a gente sempre refere do síndrome do X frágil, a síndrome de Rett, esclerose tuberosa e síndrome de Angelman. Então, são síndromes que podem ter o TEA associado.